De volta aqui com vocês para a última parte da nossa aula de hoje de lógica de programação. E aí estávamos no momento de verificar as atividades. A gente estava começando a olhar algumas atividades com o conhecimento que já obtivemos durante as nossas aulas. Estávamos ali a responder algumas atividades. Mas nessas atividades eu quero que vocês prestem atenção que eu estou focando principalmente no uso de registros. Por quê? Porque registros, eles são a coisa mais próxima daquele banco de dados. A gente ainda não vai utilizar banco de dados. Vocês têm que passar pela disciplina de banco de dados. Então, entender como um registro funciona. Porque criar um TXT, criar um arquivo à parte, é interessante, é usual, mas você conseguir fazer que fique uma estrutura ali, uma estrutura de registro, uma estrutura mesmo completinha, com separações, com categoria, é isso que é o interessante. Então, você criar dentro de um simples arquivo TXT algo como uma categoria onde vai ter o nome de pessoas, vai ter ali notas de alunos, vai ter matrícula, tudo separadinho, bonitinho, com a variável ali, com o vetor, é perfeito. É isso que a gente quer. Por isso que eu sempre comparo a questão de cada registro seria a estrutura, não é à toa que é um struct, a estrutura, o molde de uma página de um livro, onde você vai copiar. Você pode pensar que o struct seria algo como, vocês já devem ter visto aqueles formulários, você vai preencher um formulário, onde pede ali seu nome, telefone, aquele formulário. Aquele formulário, ele é um struct, ele é um registro. E a cada vez que uma pessoa vai preenchê-lo de novo, ele só vem transportado até você aquela estrutura. Então, por isso, o struct é de tanta importância aqui nesse momento. E o struct, não pense que depois, quando vocês estiverem lá na base de dados, construindo, implementando o banco de dados, o struct vai ficar ali à parte. Não, ele serve justamente para você montar, você chamar aquela estrutura antes dela ser escrita na base de dados. Então, é algo que é utilizado praticamente em todas as linguagens de programação. Bora lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, ao nosso slide. Continuar aqui o nosso tema. Bora ver mais uma atividade. Eu tenho aqui nessa nova atividade, faça um programa que cria no disco, no HD, um arquivo de inteiros com o nome de meu primeiro arquivo.arc. Opa, arc? O que é esse .arc, Hilda? E grave nele 5 números. Pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte, nessa telinha bem aí, eu tenho lá na gravação, aqui no canto esquerdo, meu primeiro arquivo.arc. Não era TXT, Hildo? Turma, o .arc, eu vou, na aula que vem, eu vou entrar mais a fundo na gravação, na criptografia, como você pode proteger o seu dado, como você pode proteger esse seu arquivo externo. Um TXT ele pode ser aberto em qualquer computador, com qualquer programa de edição. Já, se você criar um arquivo .arc, este não. Ele funciona como uma estrutura criptografada, uma estrutura à parte. Então, quer dizer que esse nosso programa aí, que mostra na tela, digite um número, a pessoa digitou 50, digite outro número, né? 40, 30, 20, 10, digitei ali os 5 números que estão sendo pedidos. Estes 5 números vão ficar gravados lá no arquivo à parte, nesse arquivo.arc. Mas se você tentar abrir ele pelo TXT, vai dar erro, gente. Vai mostrar algo todo criptografado, não vai mostrar os 5 números. A única forma de você ver os 5 números é se você fizer a leitura direto pelo programa. Então isso transforma em uma segurança. Vamos ver como é que ele fica aqui, como é que esse programa é gerado. Eu tenho ali o nosso início, linhas 1 e 2, as nossas bibliotecas, o programa inicia, e na linha 5 eu tenho as duas variáveis que vão ser utilizadas aí, vai ser utilizado no nosso laço, e a num, que vai ser utilizada justamente para guardar o número. Eu tenho ali a criação de um arquivo, de um ponteiro chamado arc, do tipo arquivo, do tipo file, que é para receber o endereço, e aí finalmente eu abro o nosso novo arquivo. Tem ali o arc recebendo fopen, a nossa função, meu primeiro arquivo.arc.
tem que fazer diferente do que já fizemos agora com o TXT? Eu disse que não. Eu já tinha falado isso para vocês. Se vocês criarem ali, meu primeiro arquivo .doc, ele vai criar um arquivo para Word. Se eu criar um arquivo ali .psd, ele cria um arquivo para Photoshop. Só que o modo de gravação, se você criar um arquivo Photoshop, você não vai conseguir criar ali internamente os dados, inserir os dados do jeito que seria, porque ele é um arquivo de imagem. Os dados têm que ser repassados sendo diferentes. Mas aqui, no caso de um arquivo de texto, sim, eu posso utilizar desse modo. E se eu criar do tipo ARC, essa extensão ARC é de arquivos, ou seja, um arquivo à parte que já vem criptografado. Estou dizendo que vou dar a permissão W, ou seja, a permissão de escrita no nosso arquivo. Então eu criei esse arquivo, ele está fechado, criptografado, fechadinho. Essa criptografia, vou logo dizer para vocês, que ela não é assim tão difícil de ser lida, de ser quebrada. Não é tão difícil não. Isso aqui é só para a gente começar no mundo de arquivos com uma certa segurança. Futuramente, a gente vai aprender muito mais sobre criptografia, sobre segurança nesse nosso curso. Isso aqui é só o início. Então, eu criei aqui o nosso arquivo, dei a permissão de escrita, e no nosso laço, porque eu quero que seja 5 números pedidos, na linha 8, vai ser passado 5 vezes digite um número e a pessoa digita, o scanf recebe este número e guarda dentro de none. Percebam que none, aí no caso, é uma variável, não é um vetor. Eu não estou guardando em posições, mas sim linha a linha, saltando linha a linha. Então eu guardo isso, pego ali, guardo dentro de none, e aí na linha 12 eu chamo fwrite e repasso o valor de none para dentro do meu arquivo. Percebam que ao passar através de fwrite, gente, o que era o fwrite? O fwrite, ele do mesmo jeito que o fread, ele é para passagem de bloco. Eu estou passando um bloco de leitura. Quando eu digitei aquele valor ali, 50, ele ficou dentro do buffer de memória. Está ali guardadinho no buffer de memória. Quando eu chamo fwrite, eu estou dizendo, pegue esse número que está dentro da memória do meu buffer, esse 50, e grave lá no nosso arquivo. Aí foi gravado no arquivo. Na outra passada do laço, quando você digita o 40 agora está dentro do buffer de memória. E aí, de novo, o fwrite manda gravar. Por isso que vai ficar um abaixo do outro. Vai ficar bonitinho um abaixo do outro, linha a linha. Que foi a transição de linha que a gente já fez. A gente já utilizou isso outras vezes. E aí, após gravar os 5 números, eu chamo o fclose no arquivo, no ARC, fechando o nosso arquivo aí, através da chamada do nosso ponteiro ARC. E aí, finda o nosso projeto. Como ele está mandando aí só escrever, não está lendo, se eu abrir aqui o arquivo, ele não vai mostrar os números. Tá? Até ali, meu primeiro arquivo, .arc, ele não vai mostrar. Em tela, só mostra o momento da digitação. Eu não dei o fread para ler o arquivo. Então, esse era o que estava sendo pedido aí. Percebam o seguinte, neste novo aqui, a gente vai fazer agora o uso daquele nosso último arquivo ARC para a gente fazer a leitura. Faça um programa que abra o arquivo do exercício anterior. No primeiro a gente fez o quê? A gente criou o arquivo e a gente escreveu no bloco. Agora eu quero ler. A gente já fez isso hoje, que foi separar em 2 funções, a função de escrita e a função de leitura hoje. A gente fizemos isso, agora há pouquinho, mas agora vamos utilizar as funções fwrite e a função read para reler, para ler um arquivo que já existe. Então, se eu tiver ali um arquivo qualquer e eu quiser apontar para aquele arquivo e ler, a gente vai fazer isso nesse exercício. Então, eu quero que seja impresso em tela esse arquivo. Após isso, atualize com o dobro do valor contido nele anteriormente e imprima seus números novamente. Espera aí. Então, quer dizer que foi digitado os números 50, 40, 30, 20, eles estão escritos dentro do meu primeiro arquivo, estão ali guardadinhos, estão protegidos, mas eu quero agora que me entregue o dobro desse valor de cada um daqueles itens e mostre isso na tela. Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, bora entender aqui, vamos dar uma olhada
uma lida aqui no nosso arquivo. Tem ali, iniciei, linhas 1 e 2, tem o nosso include stdio e o include stdlib, chamando as nossas bibliotecas iniciais. Linha 5, eu tenho ali o começo das nossas variáveis, chamei a variável i, que normalmente vai ser utilizada no laço, no controle do nosso laço, leitura item a item dentro lá do nosso arquivo. Chamei também uma variável none e criei um vetor x de tamanho 5. A gente vai utilizar isso também na nossa passagem na leitura lá dos arquivos. Na linha 6, criei o nosso ponteiro, que vai ser do tipo arquivo, para receber o endereço. Linha 7, eu chamo a nossa função fopen. Nessa função, eu estou dizendo para criar ou, no caso ali, ler o arquivo. Tá, Rildo, meu primeiro arquivo está lá, meu primeiro arquivo.arc. Foi o arquivo que a gente criou no outro exercício. Eu não vou reescrever por cima? Não. Por quê? Porque eu dei uma permissão de R. R quer dizer read, leitura. Então eu não vou reescrever o meu arquivo. Eu tenho, o único poder que eu tenho ali nesse momento é de leitura do arquivo. Então quando eu chamei o fopen aí para fazer essa leitura, eu estou chamando com o read, dei o status só de leitura. Linha 8, o que me acontece? Eu mando passar dentro do laço as 5 posições. Eu sei que lá já tinha 5 números, então eu estou mandando o meu programa ali na linha 8, ele abriu o arquivo e agora eu quero que você leia os 5 itens que tem lá. Quando ele lê, para ler isso, eu já utilizei o bloco, o fwrite para escrever em bloco. Vamos usar agora a fread para ler em bloco? Era necessário chamar um fread para ler esse bloco? Eu podia chamar só uma print? Poderia chamar o fprint sim, mas já que a gente está utilizando, foi pedido aqui para utilizar tanto a write em bloco e a read em bloco, eu vou utilizar em bloco. Cada bloco daquele tinha só uma numeração, a 50 era um bloco, 40 era um bloco, e aí é pouca informação, mas a gente está chamando através da read, leitura de bloco, leitura de linha. Chamei essa leitura vai ali na linha 11, vai ser reescrita agora, vai ser escrita dentro do nosso vetor. Eu criei um vetor x de 5 posições, não foi isso? E aí, cada posição agora vai receber 2 vezes, ou a multiplicado 2 vezes o valor que vai ser lido naquele bloco. Como o primeiro bloco em none foi lido, fread leu o none, que tinha 50, o que acontece? 2 vezes 50 e recai sobre a primeira posição ali de x, na linha 11. E aí, após eu preencher as 5 posições do meu vetor com os valores que tinha lá, os 50, o 40, mas cada um multiplicado ali, recebendo essa multiplicação, no caso ali, não é nem a multiplicação por 2, é ele por ele mesmo, 2 multiplicado por ele mesmo, ou seja, é o valor dele por ele, 50 por 50, cada um deles. E aí, esse valor vai ficar ali, guardado ali, dentro daquele espaço. Quando ele fica guardado ali, eu fecho aquele arquivo, fclose. Deixa eu crescer um pouquinho mais aqui, para a gente ver. Chegou ali, fclose, fechei o arquivo, e aí, de novo agora, eu chamo de novo o nosso ponteiro, o arc, chamo o fopen, chamando novamente aquele arquivo, e agora eu dou a permissão W. Ah, mas espera aí, Hildo, se você der a permissão W, você está chamando um arquivo já existente e ele vai ser reescrito. A minha intenção é essa, porque os valores que estavam lá, eu já armazenei dentro do meu vetor, tá ali no meu vetor, e no meu vetor eu quero agora que ele receba os valores, eu quero que os valores que estão no meu vetor sejam escritos nesse novo arquivo, nesse arquivo já existente. E aí por isso que eu estou dando a permissão de escrita sobre ele. Vai ser escrito ali, no caso, deixa eu crescer um pouquinho mais aqui, pronto. Vai ser escrito ali, pelo laço, vem o for, passando cada um deles, cada uma das 5 posições, e agora eu faço a leitura, eu chamo ali, e faço a reescrita em cada um deles. Tem ali o fwrite, linha 18, fwrite, escrevendo dentro do arquivo ali em cada um deles. Fecho de novo, e agora por último, na última linha, linha 21, na linha 21,
eu vou chamar agora de novo esse arquivo. Chamei o arquivo. Quando eu chamo o arquivo ali, ele vai agora com permissão de leitura. Nessa permissão de leitura, na permissão de leitura, eu venho, passo o laço de novo. Linha 24, eu utilizo o fread para ler o que tem dentro. Ou seja, vamos rever o que aconteceu. Primeiro eu abri o arquivo, li aquele arquivo, li bloco a bloco. Cada um deles sofreu aquela multiplicação. Esse resultado vai ficar armazenado dentro do vetor. Dentro do vetor nas 5 posições, que são 5 blocos que eu vou fazer a leitura. Fecho o arquivo. Depois eu reabro o arquivo, só que agora dando permissão de leitura. Nessa permissão de leitura, na permissão de leitura, eu tenho ali passagem agora no laço. Eu passo de novo 5 posições dentro desse arquivo para fazer agora a nossa escrita. Eu reabro o nosso arquivo e eu vou fazendo agora com a permissão W a escrita, tudo aquilo que está multiplicado dentro do nosso vetor. Linha 18 ali, o fwrite fazendo a escrita. Fecho de novo isso, faço a leitura agora do que está dentro do arquivo, o meu primeiro arquivo, faço a leitura completa e aí eu leio as devidas posições, leio as posições de cada um deles aqui. E aí, por último, linha 27, na linha 27 eu faço o fechamento do nosso arquivo, retornando um return 0, porque a nossa função principal é um int. Ixi, nosso... João! Joãozinho! João! Então, gente, vamos aqui para a nossa próxima atividade. Bora para a nossa próxima atividade aqui. Agora sim as atividades utilizando até os comandos de hoje. Agora, isso aqui, gente, a gente viu na aula de ontem, utilizando o registro. A gente só utilizou o registro, guardou isso dentro de um registro. Mas agora vamos fazer essa mesma atividade do programa que tem as notas dos alunos, guardando isso em um arquivo à parte. E já que já aprendemos a utilização de arquivos com uma certa segurança, o .arc, não somente o txt, a gente vai utilizar ele nesse novo arquivo com as notas dos alunos. Então, o que é pedido aqui? Faça um programa que define um registro chamado aluno, contendo o CPF do aluno e a nota. Já fizemos essa atividade, então a gente está refinando ela. Criar um arquivo de aluno chamado turma.arc. É o nosso arquivo com a criptografia. Ler do teclado o CPF e a nota de 5 alunos e gravá-los nesse arquivo turma.arc. Bora ver aqui como ele ficou. Eu tenho ali, no resultado ali, na nossa direita, todo digite CPF do aluno. Eu coloquei ali, digitei só a numeração para os 11 dígitos. Cada um dos alunos foi digitado aquele CPF correspondente, aqueles dígitos correspondentes. Foi pedido também a nota para cada aluno correspondente àquele dígito do CPF. Lembrando que esse CPF aí poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma matrícula, poderia ter sido um índice. E esse número fica ali armazenado. E aí, na finalizar aí, a nota dos 5 alunos, cinco alunos, vão ser apresentadas ali no final. Bora ver no código o que isso aconteceu. Tem ali, nas linhas iniciais, o começo da minha biblioteca, chamativa das duas bibliotecas que eu vejo como principais para entrada e saída de dados, a stdio e a stdlib. É chamado uma estrutura, o nosso struct. Na linha 4... até a linha 8. Eu tenho ali o struct. Presta atenção nesse struct, gente. Chamei ele do tipo aluno, que foi o que é pedido no nosso exercício, e criei a estrutura com CPF e nota. Poderia ter colocado algo a mais? Poderia. Poderia ter colocado ali também o nome do aluno, disciplina, já que eu vou pedir notas. Poderia ter separado isso.
Eu poderia até ter feito estruturas diferentes, eu poderia ter colocado uma estrutura, um struct aluno, com nome do aluno, matrícula, CPF, e eu poderia ter criado um outro struct, com struct disciplina, dizendo a nota, o nome da disciplina, a nota 1, nota 2, nota 3, e depois chamar essas duas estruturas juntas, do jeito que a gente já fez em atividades anteriores. Mas não foi o pedido aqui, ele só queria essa estrutura aluno com esses dois itens aí, o CPF e a nota. Vem ali na linha 9, eu criei ali uma variável, essa variável eu chamei ela de variável AL, não é um vetor. Por esse motivo aí, ó, não está sendo um vetor. Então, nesse caso, a gente não está criando aquela estrutura do tipo livro, onde eu posso armazenar esses vários itens. Chamei essa estrutura, a estrutura aluno, type-def struct aluno, para que seja o tipo dessa nossa variável AL. Então, vem ali no início do nosso programa linha 10, onde começa o nosso programa, chamei a variável i, que vai ser utilizada no nosso laço, nosso contador, no nosso preenchedor desses nossos itens. Vem ali na linha 13, aí sim eu chamei uma variável, chamei ali a variável alunos e disse que eu queria que ela fosse aquela estrutura do tipo ali aluno, a struct aluno. Por isso eu chamei alunos do tipo AL. E alunos 1 também do mesmo tipo. Eu chamei duas estruturas. Por que duas estruturas? Porque nesse caso aqui, a primeira vai ser a recebedora desses itens e a segunda vai ser a amostragem com esses valores. E aí vem, na linha 14, um arc, tá lá, arc, asterisco do tipo file, ou seja, um ponteiro do tipo file, apontando para esse arquivo externo. Vem ali na linha 15, eu abro esse nosso ponteiro, esse nosso endereço, para receber o endereço do arquivo que vai ser criado naquele exato momento. Fopen-turma.arc. Estou criando aquela criptografia. E aí digo que ele será do modo de escrita. Está ali no modo de escrita. Então, vem ali linha 18, na linha 16, o nosso laço para o preenchimento. Na linha 16 até a linha 23, vai acontecer o nosso laço 5 vezes. 5 vezes ele vai passar, preenchendo ali o CPF e a nota do aluno dentro daquele registro. Esse registro, essa nota e esse CPF do aluno vai ficar armazenado no arquivo, porque na linha 22 eu estou mandando escrever o bloco. Percebam que agora é um bloco. Se eu tivesse feito algo como o scanf aí, se eu tivesse feito um fscanf para anotar isso aí diretamente dentro do nosso arquivo, eu teria que chamar duas vezes, uma para aluno, nota, e um para aluno, CPF. Como eu estou repassando o bloco, o que está acontecendo aí é que o CPF e a nota ficam ali na memória, guardada ali, esperando. Quando eu chamo a função fwrite, eu chamo o bloco inteiro, e esse bloco inteiro é repassado. Após as 5 viagens, 5 passadas do nosso laço, eu fecho isso na linha 24, fechando, fclose. Linha 25, eu tenho ali a arc, o nosso ponteiro, recebendo agora de novo a abertura do arquivo turma.arc. Naquele arquivo agora eu dei a permissão somente de leitura, chamei ele como leitura. É passada 5 vezes, e aí eu quero que vocês percebam o seguinte: nas passagens de 5 vezes, eu estou chamando na linha 28 cada um dos blocos que eu encontrar. E como foi escrito lá, dentro do bloco de escrita, vai ter justamente a escrita do CPF e ao lado aquela nota daquele aluno. Então ele vai passar 5 vezes ali no arquivo, sobre aquele bloco e buscar isso para nós. E aí eu chamo printf para mostrar cada uma dessas notas de cada um desses alunos. E eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês perceberam que eu chamei printf? Quando eu chamei o printf para mostrar desse jeito aí, vocês estão percebendo que lá no início, o primeiro CPF do aluno era um monte de 1, e aí o que foi mostrado embaixo foi menos 17737. Vocês estão vendo que está criptografado, porque eu chamei a printf justamente para mostrar como está escrito se eu abrir esse arquivo aí, esse turma.arc, direto por um editor de texto. Ou seja, está criptografado.
eu não peguei o CPF de nenhum dos alunos, porque está criptografado. A única forma de eu ler esse arquivo, é se eu ganhar a permissão de leitura e se eu chamar uma função de leitura no meu programa. Se eu der um simples printf, é como se eu estivesse abrindo esse arquivo só por um editor de texto. Por isso, ele ficou ali um formato diferente. Vocês perceberam aí a segurança? Nessa atividade, eu quis mostrar justamente a questão da utilização de uma criptografia, a questão do uso dentro de um arquivo ARC, a segurança para você esconder um CPF, esconder uma informação. Então, se a gente estivesse falando de um arquivo válido de um sistema, onde ali tivesse algo que eu não posso entregar o CPF dos meus alunos para qualquer pessoa que entre ali no meu sistema. Se alguém tivesse acesso ao meu arquivo turma.arc e tentasse ler o CPF das pessoas, apareceria esse número diferente, apareceria essa criptografia aí. E aí não era possível conseguir ler aquele arquivo, o CPF, a nota de cada um dos alunos, eu não conseguiria reconhecê-lo. Eu não conseguiria ter essa informação do CPF e ficaria ali obscuro. A única forma é pelo próprio sistema, utilizando a função própria daquele sistema para fazer essa leitura. É tão difícil assim, para quem tem um conhecimento mais habilidoso, a gente sabe que o .arc não é essa segurança toda. Ele serve principalmente para uma segurança bem básica mesmo dentro de arquivos. Criptografias mais pesadas, uma segurança mais pesada, a gente pode utilizar em arquivos que necessitam de uma segurança a mais em sistemas. Uma criptografia como essa, uma segurança como essa, só um .arc, eu usaria em algo como dentro de um pequeno jogo de celular, algo desse tipo, que fazer essa modificação de arquivo em arquivo, eu colocaria a segurança dentro de pastas, ou seja, módulos. Eu geraria a segurança no módulo e não no arquivo em si. Mas esse conhecimento é um conhecimento que a gente vai ter lá na frente ainda. Isso aqui é só o início da nossa caminhada. Essa outra atividade, o que ela pede? Faça um programa que peça a digitação de uma palavra, e esta palavra fique gravada em um arquivo TXT. Tranquilo, isso aí é fácil para nós. Mas, após o programa executado, e a palavra, estou erradinho aqui, gente, e a palavra gravada no arquivo, deverá aparecer uma mensagem em tela dizendo que o dado foi gravado com sucesso. Então, além de gravar isso lá no meu arquivo, tem que ser feita uma comparação se realmente gravou alguma coisa. Então, é um teste de gravação. Então, ele pede isso, crie um arquivo, primeiro passo, criar o arquivo, gravar uma palavra que a pessoa vai digitar, ou seja, eu peço para que a pessoa digite uma palavra, essa palavra vai ser gravada nesse arquivo, e após a gravação tem que ser mostrado em tela que foi gravada com sucesso. Então é a comparação de possível falha. Bora ver aqui. Eita. Eita, menino. Tô com medo. É aí que vai dar certo agora. Pronto? Vamos lá. Deixa eu crescer isso aqui. Pronto, agora ficou melhor da gente entender esse nosso código aqui. Vamos lá. Então, nesse código ele está pedindo o quê, gente? Nesse algoritmo, está pedindo justamente a gravação, a criação desse arquivo. Nesse arquivo vai armazenar uma palavra qualquer, eu, no caso, eu digitei meu nome, e que exista uma comparação ali, se houve uma gravação realmente, se o arquivo foi escrito de forma correta. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro passo, linhas 1 e 2, eu tenho ali as bibliotecas iniciais. Tem as bibliotecas ali iniciais, básicas, que a gente pode utilizar para gravação e entrada de dados. Depois, na linha 4, eu tenho na linha 4 ali o início do nosso programa. Eu chamei ele, essa nossa função ali, diz que ela não vai passar parâmetros nenhum, tipo void. Linha 6, eu estou criando o nosso ponteiro, chamei ela de point_arc, para fazer diferente. Até agora a gente só estava utilizando o FP, vamos utilizar um diferente. E dei o nome, e dei o tipo dele, é o tipo file, ou seja, é um ponteiro do tipo file. Preparado o nosso ponteiro para apontar para aquele nosso arquivo externo. Linha 7,
eu criei um vetor. Então você vai utilizar uma estrutura também com vetor, uma variável para receber a palavra. Diz que essa palavra vai ter no máximo 20 ali. Então eu aceito no máximo uma digitação com 20 caracteres. Linha 9, eu chamo o nosso ponteiro, point_arc, e mando ele receber o endereço do arquivo que vai ser criado agora, nesse exato momento. Pessoal, percebam o seguinte, eu peço para a pessoa em tela ali digitar uma palavra, a pessoa digita e isso vai ser gravado. Esse momento aqui eu estou criando o arquivo primeiro, e depois eu vou pedir para a pessoa digitar a palavra. Eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter feito o contrário? Poderia também ter feito isso. Poderia ter primeiro pedido para a pessoa digitar, essa digitação ficaria ali guardadinho dentro da nossa variável palavra e depois eu fazer a escrita. Mas isso é uma escolha do desenvolvedor. Você que vai decidir isso, como vai ser feito. Eu preferi escrever primeiro a abertura do nosso arquivo, porque eu poderia fazer isso justamente na chamada de uma função externa, ou seja, de um arquivo externo, gerando um módulo. Eu já estou trabalhando de um jeito que eu quero até refinar o programa, preparando ele para isso. E aí o arquivo _palavra.txt foi criado, dei o status para ele de escrita, um W para escrever, ele é TXT, foi o que foi pedido, não quero trabalhar com alguma criptografia, eu quero do jeitinho que eu escrever apareça dentro do arquivo, e aí vem a nossa comparação. Para que serve a comparação? É se houve a abertura real do nosso arquivo. E aí eu comparo o point_arc, o nosso caminho de arquivo, se ele está vazio. Se foi criado, é claro que ele recebeu um endereço e ele não será vazio. E aí ele não entrará e não mostrará em tela a mensagem erro na abertura do arquivo. Como eu vou passar por isso, o arquivo foi aberto de forma completa, foi correta, eu caio na linha 16 pedindo para a pessoa escrever uma palavra. É o que está aparecendo em tela, nossa primeira linha. A pessoa digitei meu nome ali, Hildo, e esse nome vai ser pego pelo scanf, a nossa função scanf, e jogada, percebam que tem ali scanf, porcentagem S, é uma string. Cuidado com um errozinho desse daí, uma vírgulazinha que você esquece, faz seu programa todo entrar em falha. Vem ali scanf, string e cai dentro de palavra, no nosso vetor palavra. Está lá armazenado dentro do vetor. Não foi gravado ainda, não está no nosso arquivo externo não. Está na nossa memória, está dentro nosso vetor palavra. Isso vai acontecer, a escrita vai acontecer na linha 20. E aí, dessa vez, eu vou utilizar, não vou chamar o bloco, não vou utilizar o fwrite, vou utilizar aqui a chamada usando o fprint para armazenar dentro do arquivo. Eu vou chamar o fprintf, a nossa função fprint, para que haja a escrita. A gente percebe o seguinte, o fprint ele não serve para escrever em tela, só que agora, quando eu chamo fprint, eu estou dizendo que é para escrever não na tela, mas escrever lá no meu arquivo. E aí eu mandei escrever lá no arquivo. E quais os parâmetros que eu tenho que passar? Eu vou passar, primeiro parâmetro, qual é o ponteiro, qual é o endereço. Eu tenho que dizer o endereço do arquivo. Segundo, qual é o tipo desse arquivo que você está passando? Porque são o que a nossa fprint pede. Qual é o tipo de arquivo que você está passando? É uma string, então eu passo porcentagem S, string. E por último, o que eu vou escrever lá? O que você vai escrever? No caso eu estou passando palavra, eu estou passando justamente ao nosso vetor palavra, então vai ser escrito o que está dentro de palavra, o que está dentro da nossa memória, nosso buffer, no vetor palavra. E aí é escrito nessa linha, lá dentro do nosso arquivo, que já foi aberto, criado lá na linha 9. E aí, posso fechar o nosso arquivo, linha 23 eu fecho, fclose, fecho o nosso arquivo, fechadinho, eu posso agora, já que tudo ocorreu certo, eu vou terminar na linha 25 mostrando dados gravados com sucesso. Pessoal, se nesse momento bem aí eu quisesse, eu poderia até fazer a comparação, como se o dado não fosse gravado com sucesso, eu poderia colocar um else aí para os dados não foram gravados, ou aconteceu um erro na gravação, eu poderia colocar isso. Não chegou a esse nível, essa comparação toda, não chegamos a isso. E aí, chamamos para finalizar o nosso get, que faz a limpeza da tela. Vocês estão percebendo que não apareceu aquela
aquelas mensagens de tempo, de compilação, porque eu chamei ali o get para fazer justamente a limpeza de tela. E por fim, é mostrado ali no nosso arquivo, o nosso arquivo, onde o que tem gravado dentro dele, está lá Hildo, o nomezinho gravado, e no caso aqui, o nosso, na execução, o que ficou a palavrinha Hildo, tá? Normalzinho, funcional, do jeitinho que está. Eita. Joãozinho, me ajuda de novo aqui, João. João, me ajuda aqui de novo. Nosso slide deu uma... Isso, valeu. Agora sim, o slide está funcionando. Vamos para a próxima atividade. Nessa próxima atividade eu tenho aqui a atividade 3. Escrever um programa que cadastre vários produtos. Em seguida, imprima uma lista com código. Agora essa lista de vários produtos, eu quero que ela tenha um código, o nome de cada produto. E por último, consulte o preço de um produto através do seu código. Eita, essa aqui eu não sei fazer, ó, Hildo. Sei não, porque aquela lista de compra que a gente fez agora há pouco, vocês lembram daquela lista que a gente mostrou? Que ela começa, pede para a pessoa digitar ali, digite o nome do produto, aí a pessoa digita o nome do produto e ficava só aquilo. Agora não, agora eu quero 3 itens, eu quero 3 coisas diferentes, eu quero nos 5 itens, 5 produtos, eu quero que tenha o código, esse código inicial, que é o que vai reconhecer esse produto na minha busca. Eu quero o produto, o nome do produto, e eu quero também o preço, o valor do produto. Então, de cara a gente vê ali que tenho 3 variáveis, podemos dizer isso, 3 variáveis para armazenar esses valores, para armazenar esses 3 valores, e no final ainda tem mais. Se você, ele vai pedir para você, informe o código, como vocês estão vendo em tela aí, informe o código, aí você informa o código, tipo ali, foi informado o código 4, e aí ele vai mostrar o preço daquele produto. 5 produtos era fácil, estava em tela, Hildo, é facinho. Mas e se você tivesse feito isso aqui, naquela lista, gravado, e já tivesse 100 itens gravados nela? Assim, se você coloca ali, item número 7, ele iria até aquele item número 7, buscaria ali e mostraria o valor daquele item. É desse jeito que o caixa de um supermercado vai funcionar. Bora ver isso no código. Vamos ver isso no código, como ele funciona. Bora ver no nosso código aqui. Ele começa, nós temos ali a biblioteca, a include stdio, já que vamos utilizar comandos de entrada, os nossos print, o nosso scanf. Depois eu vou criar uma estrutura. Por quê? Porque é onde a gente vai armazenar esses produtos. Eu não estou dizendo que eu vou armazenar estes 5 produtos aí, no caso são só 5 que a gente está armazenando, mas eu vou armazenar esses 5 produtos aí, e esses 5 produtos eles vão ficar se repetindo. Então é aquela página de livro que eu estava falando agora há pouco para vocês. Você cria o registro, nossa estrutura, um molde de como você quer que haja o seu programa, e aí você cria algo como um vetor que vai passar por cada um desses itens, cada um desses módulos. Dentro dessa estrutura aqui que a gente está criando, que eu chamei essa estrutura produto, eu estou criando o código que eu disse ali, olha só, estou criando a estrutura, dentro dessa estrutura ali, um código, essa variável, e chamei ela do long. Long, ela é para receber um tipo de inteiro, só que longo. Ou seja, eu estou esperando aí que esse código inicial, dentro dessa minha estrutura, aumente a um nível como que tenha milhares, digamos, vamos exagerar, milhares de itens aí que vão ser cadastrados. Então eu estou preparando meu programa para isso. Poderia ter sido só o tipo int? Poderia. Eu só quis utilizar algo diferente para um futuro. Estou pensando que o meu projeto aí vai crescer a esse nível. Depois eu tenho um vetor, nesse vetor ali, nome, eu disse que vai aceitar 100, tamanho 100, ou seja, 100 caracteres. Então o item maior aí vai ter um nome de no máximo com 100 caracteres. Por fim, nessa estrutura, eu estou criando o preço.
ou preco. Eu coloquei preco para não utilizar caracteres especiais. Eu sempre prezo em não utilizar caracteres especiais na escrita de um código. Façam isso, gente. Não coloquem acento, não coloquem nada disso. Façam isso. Boa prática. E aí eu criei ali o preco, chamei ele do tipo flut, que é para receber o preço dos nossos produtos. Linha 9, nosso define, quer dizer que eu estou criando uma constante de tamanho 5. Por que eu vou utilizar essa constante de tamanho 5? Nessa constante de tamanho 5, eu quero que seja justamente a quantidade de produtos. Eu quero que só seja 5 inicialmente. Só 5. Poderia ser mais? Eu acho que deve ser mais. Eu acho que deve deixar aberto aí para quantos o cliente quiser. E que você defina algo como a finalização da entrada de dados desse produto. E aí vem na linha 11, o começo do real do nosso algoritmo, o programa principal. Linha 12, eu tenho que chamar ali produtos. Eu estou criando uma variável do tipo produto. O que é esse produto? É a estrutura. Então eu estou criando uma variável, um vetor do tipo produtos. Então é aquela página nossa, a estrutura, a página, que vai ser repetida. Quantas vezes ele vai ser repetido? Vai ser repetida a quantidade que vai ser colocada dentro desse nosso vetor. Como a gente definiu que a constante quantidade de produtos ela é do tamanho 5, eu defini tamanho 5. Eu poderia aumentar isso? Poderia, mas eu quis deixar como 5 para nosso exemplo aqui ficar pequenininho e caber na nossa tela. Vem na linha 14, printando ali a pessoa pedindo campo. Eu quero que você digite os campos. Código do produto, nome e preço. Hildo, tem que digitar os 3 ali, o primeiro código, digamos número 1. Depois você digita o nome daquele produto, laranja. E depois você digita, separa e digita ali o preço. Tem que ser desse jeito. Por quê? Porque é dessa forma que eu utilizei nesse laço para a gente diminuir. Mas eu poderia ter chamado item a item. Sem ter desse jeito, digite o código, aí depois digite o produto, depois digite o preço. Poderia ter feito assim? Poderia, mas eu queria que o nosso código aqui ficasse pequenininho para caber na nossa tela. Eu já estou aumentando a tela aqui para vocês visualizarem isso. Linha 21, a gente vem ali um outro laço, nesse novo laço eu vou estar printando ali, vai rodar a 5 vezes, que ele vai crescer até a quantidade daquele laço, vai printar o produto e o código em tela, porque eu quis que mostrasse. Depois de digitado, eu quero que seja mostrado em tela. E por fim, ali na linha 26, ali, a gente também recebe o código digitado, ou seja, pede o código digitado, informe o código digitado. E aí a pessoa digitando esse código, ele vai fazer aquela comparação, procurando esse item dentro do nosso, no caso da nossa memória, da nossa estrutura, dentro do nosso vetor. Então ele sai procurando item a item, e quando achar, aí sim ele mostra em tela. Por fim, a gente vem o getChar, para fazer justamente a demonstração do tal produto em tela, mostrar isso em tela. E aí, o nosso programa mostra o preço. Vocês estão vendo ali na linha 32 o preço do tal produto aqui em tela. Então aí a gente encerra com o getChar para fazer a limpeza ali da tela, e aí retorna como 0 porque tudo deu correto, finalizando o nosso programa. Quero que depois vocês peguem esse projeto, cada um deles, tá, gente? Cada um deles aqui, eu estou apresentando cada um deles, mas eu gostaria muito que vocês depois olhassem do jeito que eu estou explicando o projeto inteiro, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês o algoritmo inteiro, você está olhando, eu quero que depois você saia fazendo o que eu estou fazendo agora, gente. Que vocês consigam ler, façam esse experimento, tentem até explicar para alguém o que está acontecendo, ou para você mesmo. Ah, na linha 11 aconteceu isso, linha 13 é um laço que está iniciando. Você olha aí nessa telinha preta, está lá escrito lá, preço, aí mostra 2,70. Onde é que está isso no código? Aí você sai procurando aqui no código. Ah, isso daí é o laço que está ali na linha 30. Você reconhecer isso. Quando você reconhece isso, você está estudando, você está melhorando sua programação.
Você não precisa necessariamente ficar todo o tempo criando código para dizer assim, para ser um programador toda vez eu tenho que ficar criando código. É bom você fazer isso, mas você conseguir fazer a leitura e entender um código, isso é primordial, já disse para vocês. A grande maioria dos locais onde vocês vão trabalhar como desenvolvedores, eles já vão ter programas prontos. O que você vai estar fazendo ali é reparando os bugs, atualizando, modificando, ou seja, já existe um projeto ali que você tem que entender ele e conseguir inovar, melhorar aquele projeto. Próxima atividade aqui, ela pede escrever um programa que cadastre vários produtos. Em seguida, imprima uma lista com o código e o nome de cada produto. Por último, consulte o preço de um produto através do seu código. Ou seja, é a implementação daquele nosso último programa ali, só que com uma melhoria. Dessa vez, eu quero que você faça cadastro, não somente, eu estou falando ali, está vendo na tela ali, que é um cadastro realmente do cliente, os dados, aqui no caso vai ser de implementação, como se fosse uma conta bancária. Bora entender aqui esse nosso projeto aqui, parte a parte. Ele vai funcionar, gente, como aquele programa do caixa eletrônico, esse daqui. Apesar de estar descrevendo ali como produto, mas é como caixa eletrônico. Quando você chega no caixa eletrônico, coloca seu cartãozinho ali, coloca a tua senha, e aí aparece para você, você quer sacar, você quer fazer um depósito, então é o que está acontecendo aqui, quer fazer transferência, então é um programa base desse modo, como ele acontece. Bora entender o que nesse programa bem simples, que ele está pedindo o quê? Que você tenha ali uma estrutura onde vai ter o número da conta do cliente, CPF do cliente, para ele ser reconhecido. E nessa conta, você possa fazer inserção de valores e retiradas, ou seja, depósitos, você possa fazer depósitos e saques. Então é o básico que a gente vê naqueles programas dentro de caixas eletrônicos. Bora entender o que ele precisa. Inicialmente, eu tenho ali na linha 3, foi criada a nossa biblioteca stdio, já que vamos utilizar comandos de entrada e saída, mas ali vem as nossas duas estruturas, nosso registro. O primeiro, lembre-se disso, gente, vocês têm que separar até o problema. Primeiro passo, o que eu tinha? Eu tenho que cadastrar meu cliente, eu tenho que ter os dados do meu cliente, então eu tenho que ter uma estrutura para o meu cliente. Aqui, de forma bem básica, a estrutura do meu cliente é o nome dele e o CPF. É isso que vai fazer essa ligação dele com o banco. Então eu crio uma estrutura do tipo de nome cliente, onde dentro dela eu coloquei o nome do cliente, deixei ela bem grandiosa, 256 o tamanho desse vetor de nome do tipo caractere, ou seja, a pessoa poderá ter ali, utilizar 256 caracteres ali internos, 256 espaços para a pessoa colocar ali. Criei um outro espaço para colocar o nosso inteiro. Eu acho até que agora, revendo aqui, eu vejo até desnecessário, porque um CPF, ele normalmente tem o quê? Ele tem 11 espaços. Então, eu acho que ao invés de um long, deixar definido aí o tamanho de crescimento disso, de armazenamento desse valor, eu deveria ter colocado aqui algo como um vetor int de tamanho 11. Ou int não, vetor caractere de tamanho 11, porque se eu colocar vetor int, do tipo int, poderá dar a confusão o primeiro dígito do CPF da pessoa ser um 0 e ele ser excluído em alguns programas. Então a gente cria aí um char CPF vetor do tamanho 11, que é o tamanho liderado. E desse jeito aí eu teria o tamanho exato de memória, de uso de memória. Como eu deixei long, a gente poderia refinar isso em projetos futuros, melhorando assim o uso de memória. Do jeito que está aí, funciona? Funciona. Mas a gente pode refinar isso e melhorar. Por isso que sempre que eu olho um código, eu vejo quais as melhorias que a gente pode fazer nele. Linha 8, a gente vem ali com a outra estrutura, tipo definido como struct, type-def struct, e internamente dessa estrutura que eu chamei de conta, vai ter o que remete àquele cliente na conta. O que vai ter nela? Vai ter número da conta, então o número que vai ser pedido, deixei de tamanho long, CPF do cliente.
Foi long ali porque a gente utilizou na primeira estrutura o CPF como long. Mas aqui eu chamaria aquela estrutura do mesmo jeito que eu chamei o CPF lá em cima. E um double para saldo, onde vai ser armazenado o valor, o saldo do cliente. Depois disso, eu estou definindo 3 constantes. Define, quantidade de clientes. Eu defini que, para a gente não expandir demais o nosso código, eu deixei somente 3 clientes podendo ser armazenados. Nesse caso aqui, o define, eu poderia aumentar isso. Tipo, vamos pensar que o seu banco tenha algo como 10 mil clientes, pode ter até 10 mil clientes. Então, eu colocaria aí 10 mil. Eu decidiria aí, dependendo do negócio que você estivesse utilizando. Depois, na linha 15, a gente tem operação de saque, 1, e depois definido como operação de depósito como 2, ou seja, eu estou definindo aí os valores para essa constante saque e depósito, para que não possa ser modificado. Desse modo, eles ficam ali já guardada aquela opção. A gente poderia ter feito diferente, ao invés de utilizar uma constante para saque e uma constante para depósito, a gente poderia ter feito um menu usando um switch, poderíamos. É algo que a gente pode pensar até em uma variante desse nosso programa. Linha 18, eu venho ali com o nosso início do nosso programa, o nosso código principal, int main. Vem ali chamando na linha 19 o clientes, um vetor clientes, que nele vai estar armazenada a quantidade de clientes que vai ser 3, e ele vai ser do tipo estrutura, que é lá o cliente. Então ele vai receber os nomes e o CPF desses 3 clientes. Depois contas, que também recebe de novo a quantidade de clientes, são 3. Então será somente 3 contas, e ela receberá a estrutura conta. Então ela vai receber aquele número da conta, o CPF do cliente e o saldo. Linha 22, vem ali um print para mostrar em tela, pedindo para você digitar os dados iniciais dos clientes. Esse passo aí, eu diria que eu poderia fazer até um módulo separado, pedindo para incluir os clientes. Eu poderia até dizer que esse módulo separado poderia fazer a escrita em um arquivo à parte, mas isso em melhoria do nosso projeto aqui, melhoria desse nosso algoritmo. E aí, conforme a pessoa vai digitando ali o nome, CPF, nome e o depósito do cliente, vai sendo contabilizado as 3 vezes, que é a quantidade do cliente, e aí é colocado os dados para a abertura do cliente dentro de cada um desses passos nessa estrutura. O CPF do cliente, o nome do cliente e o saldo daquele cliente vai ficar armazenado nessa grande estrutura. Depois disso, é mostrado o saldo inicial do cliente, para mostrar em tela os valores, porque a pessoa acabou de digitar. O Rildo, ele tem, o número da conta dele é o 2502 e o saldo dele é de R$150. Então vai ser mostrado isso em tela. E aí, por fim aqui, a gente passa para a nossa conta. A gente vai ver os valores dentro dessa conta. Como ainda a gente tem que fazer a comparação numérica do valor que está dentro da conta, a gente vê o valor de cada uma das contas que foram cadastradas, o valor de cada uma dessas foi cadastradas dentro do número conta, vendo aquele número da conta, e o double com seu devido valor. Por fim ali, a gente vê que o número que vai ser pedido ali agora vai ser o momento do extrato, o nome de verificar qual a busca por aquele valor daquela conta. E aí sim, é chegado ali naquele ponto final ali, na linha 35, onde procura-se a operação que foi digitada ali. Eu quero digitar saque. Então, aí vai aparecer para você quanto que seria o valor de saque. Vocês estão vendo ali na linha, deixa eu apontar para vocês, riscar aqui e mostrar para vocês. Vocês estão vendo ali, informe a operação, saque, depósito ou sair, que vai ser apresentado em tela ali na linha 31. E aí, conforme a pessoa decidir um dos 3, aí ele vai para aquele âmbito ali, do saque,
depósito ou simplesmente sair ali do programa. Então eu vou ficar preso, não é justamente um for, não é um laço da linha 23, eu vou ficar preso nesse laço enquanto eu estiver ali dentro desse nosso quesito aí, desse não clicar para sair, não digitar o número 3 para sair. Se eu digitar saque ou depósito, aí eu vou fazer justamente aquela operação de saque ou depósito. No caso ali foi digitado, na nossa telinha, foi digitado ali um valor que é justamente para saque. E aí o que acontece? O saque que foi encontrado o valor, retirado ali, é mostrado na tela quanto que foi retirado e mostra o valor, o cliente, o nome do cliente e o valor que ele possui após o saque ou depósito. E aí, perceba o seguinte, esse nosso programa, ele ainda está faltando certos níveis de segurança, como por exemplo, o cliente tem R$150, tá lá, R$150. Se você fizer algo como um saque de R$1.000, ele vai aceitar, o nosso programa vai aceitar. A conta dele vai mostrar um número negativo. Então a gente poderia colocar uma segurança como essa, de levar para um módulo, mostrando que ele tinha passado da quantidade do valor da sua conta, e aí poder levar até para um cheque especial ou simplesmente negar a retirada desse valor ali da conta. Do mesmo jeito que depósito não é necessário, a pessoa pode depositar a quantidade que quiser, mas dependendo do tipo de depósito, você já deve ter visto no banco, que quando você vai depositar tem também um limite de depósito feito. O máximo feito desse tipo de transação é R$3.000, R$5.000 por dia. O máximo de Pix que você pode fazer por dia é R$8.000. Tem essas máximas também que a gente poderia levar em consideração. Então esse é um programa que a gente pode melhorar ele bastante mesmo, a gente pode mudar ele bastante aqui conforme a nossa escrita. Turminha, na aula que vem a gente continua fazendo muitas atividades e aí chegou o momento da gente ver o que aconteceu com o projeto de vocês. Espero que vocês consigam. Caso vocês tenham algum problema, vocês sabem, vocês podem me encontrar tanto pelo WhatsApp ou por aquele e-mail que eu já passei. Então a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!